todos, meu nome é Alessandra Cervellini, eu faço parte do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas, São Paulo. Para quem ainda não nos conhece, o Núcleo de Pesquisa e Estudos do Evangelho. São vários grupos no Brasil todo. Essa série nós estamos fazendo, chegamos hoje no capítulo 90, Ora e Segue, do livro Esperança, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel. Então é um livro que todos os colaboradores, os participantes desse núcleo de pesquisa e estudos do Evangelho fizeram desde julho desse ano, e todos com grande êxito, falando de cada capítulo, de qual que é a interpretação que a gente pode fazer, porque sabemos que Jesus veio e não escreveu uma única linha, tudo foi escrito pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Então, o nosso núcleo de pesquisa tem a intenção de estudar a fundo o que acontecia na época, quais eram os fatos relevantes, as traduções feitas. Utilizamos várias traduções para ver um comparativo do que seria cada frase, cada colocação que foi dita aí no Novo Testamento por Nosso Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial, dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus para muitos. Que seja um dia e um ano de renovação de ciclos abençoado para todos vocês. Todos passamos por percalços, uns com mais, outros com menos condições, mais preparados ou menos preparados, mas foi um grande ano, todos conseguimos com certeza crescer de alguma maneira e nos fortalecer e fortalecer o nosso próximo. E é bem isso que fala o texto, ora e segue. É um texto que está em Mateus 6,10 da Bíblia, e ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é bem isso, é que seja feita a vossa vontade, não a minha vontade, o que eu acho que é melhor para mim. Claro que eu faço no melhor das minhas intenções, no maior poderio das minhas forças, com o melhor dos equipamentos, das ferramentas que eu tenho no momento atual. Mas tem uma hora que a gente entrega para Deus, que a gente fala, Deus, eu estou orando e entrego o meu caminho, entrego essa súplica ou essa oração, seja lá como você faça a sua oração, se é um altar, se é conversando diretamente com Deus, se é falando uma oração decorada, lendo um capítulo da Bíblia ou de um livro que você goste, ou mesmo cuidando de uma pessoa, dando uma palavra amiga, um apoio. Tudo isso são orações. Não é só um momento de silêncio e de reflexão, mas todo momento que a gente apoia, que a gente estende a mão, como Jesus Cristo nos ensinou. E aí segue nesse capítulo 90, depois de tantos trabalhos que os nossos amigos aí dos outros NEPs de São Paulo fizeram, eu estou encerrando hoje esse capítulo 90. Então, no item 1 do capítulo 28 de Mateus, segue: Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ora, pois cada um segundo sua convicção e a maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então é bem isso. Não importa a forma, não importa o modelo que você usa de oração, importa as ações que são feitas no dia a dia, as ações que são feitas em prol de outras pessoas e de você mesmo, porque você precisa se cuidar também, não adianta só cuidar do outro. E nesse capítulo muito bonito ele continua, nas lides do cotidiano é imperioso que recordes que a existência terrestre é grande escola e que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. Então a dor é inerente, ela comparece por essência do aprendizado
ela está na alma, ela está intrínseca ao aprendizado. Então quer dizer que sem a dor, sem esse compadecimento, a gente não teria o aprendizado. Bem como os cientistas já comprovaram também que se a vida fosse uma plena alegria, a gente não conseguiria identificar o que é alegria. Então a gente tem esses momentos de tristeza e de obstáculos, que são as lições que a gente vai seguindo e aprendendo na vida. E o texto segue: e portas adentro do educandário. A prece, por flama viva, será sempre o fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Então é esse fio condutor que nos liga no nosso coração, a nossa mente, ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai. E não importa, esse vídeo pode ser para todas as religiões, não importa que eu tenha dito que eu sou do NEP, do Núcleo de Estudos do Evangelho, o cerne de todas as questões, a linha dorsal é sempre a mesma, é o amor a Deus, é a caridade, é a resiliência, é o amor ao próximo. E aí o texto segue: não transforme, porém, as tuas rogativas em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faz dela meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais ama na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebem indiferença ou perturbação como resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Acontece muitas vezes, né? Estamos sobrecarregados e vamos em busca de um refresco, de um ombro amigo, de um colo, de um abraço, e o que recebemos não é exatamente o que a gente queria. Mas Deus nos diz que não podemos desfalecer, não podemos nos magoar com isso. Às vezes a pessoa também está passando por um momento difícil e não tem nem forças para nos ajudar. Então a gente não pode ficar esperando do outro o que nem nós mesmos estamos dando nesse momento para nós, que é essa força, que é essa resiliência, que é a solução dos nossos problemas. Então nessa hora a gente tem que se apegar a Deus, rezar muito e seguir orando. E o texto confirma isso. Ele fala: ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontra, aguardas a vinda de alguém capaz de te aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflijas nem perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a sofrer sem ferir. É o que muitas vezes acontece. Estamos tão magoados e feridos que começamos a ferir os outros. E isso vai numa crescente, isso vai numa bola de neve tão grande que nos faz tão mal, e é tão difícil retornar ao ponto principal, ao equilíbrio na nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Então, que não deixemos que essas feridas, que esses sofrimentos perturbem e aflijam os outros. A gente deve sim pedir ajuda, deve pedir conselhos e apoio, mas não fazer da tormenta um desespero ainda maior, que seja insuportável, tanto para você quanto para as outras pessoas. Isso acaba afastando as outras pessoas de você também. Por isso que é tão dito, né, que Deus ensinou o ora, o segue, a caridade, o apoio ao próximo. Às vezes o melhor que a gente tem a fazer é apoiar o próximo, é parar um pouco de olhar para os nossos problemas, para nossas dificuldades e seguir em frente. Tentar ajudar um irmão que está necessitado, uma necessidade diferente da nossa, mais ou menos difícil que a nossa, isso não importa, mas que tentamos ajudar as pessoas e sair um pouco dos nossos problemas, das nossas aflições, que isso pode ajudar muito. E o texto segue:
Desde longo tempo de abnegação aos familiares queridos, a convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta, ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a servir sem reclamar. Isso é muito difícil, né? Quando estamos na tormenta, quando estamos numa situação que nos vemos sozinhos, ou com poucos recursos, ou com poucas habilidades para resolver esse problema. Mas temos que manter a fé, temos que manter o diálogo com Deus e manter as esperanças, que é o que nos nutre, que é o que nos alimenta, e a fortaleza que Jesus Cristo veio e nos disse que Deus não deu nenhum fardo maior ou insuportável para ninguém. Todas as nossas provações, todas as nossas tribulações e as nossas alegrias estão com o apoio de Deus. Deus está do nosso lado, nos fortalecendo e nos fazendo seguir em frente. E o texto segue mais um pouquinho. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança, sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Então, por mais que você esteja com essas pessoas, passando muito tempo da vida, dizem que precisa comer um saco de sal junto com a pessoa para que ela conheça, para que tenhamos algum conhecimento sobre o interior dela, sobre as vontades, os pensamentos, os ideais, e isso significa que é bastante tempo. Mas mesmo assim, não chores nem esmoreças, ora e segue adiante. Rogando ao Senhor, te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedras e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitação de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias de madureza, há de tratá-lo com respeito, com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Isso para nós é uma bênção, esse pedaço do livro que ficou para mim, falar sobre isso é uma gratidão, porque eu precisei muito orar e seguir, e estou precisando como tantos vocês, e temos que ter essa esperança de orar e seguir em frente. As coisas vão melhorar, a tempestade se acalma, os bons ventos levam nossos barcos para lugares bons. Então precisamos ter a fé em Cristo, a fé em todos os ensinamentos de Jesus e tentar entender a Bíblia da melhor forma possível. Temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, temos as revelações dos espíritas para Allan Kardec, que fez toda essa compilação científica e de pesquisa aprofundada. E sabemos que a vida não é um sopro, a vida não é só uma passagem pela Terra, por esse tempo que temos, que chamamos de vida. A vida está na nossa alma e se propaga por tantas e tantas outras vidas, tanto que sentimos muitas vezes e não entendemos esses anjos, esses guardiões, esses protetores que estão do nosso lado, que nos inspiram, que nos acalentam. Às vezes vem uma alegria, vem um perfume, vem uma lembrança e a gente fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência, é Deus do seu lado, são os seus espíritos bons, os seus guardiões, as pessoas talvez que você já conheceu nesse mundo, que você passou um tempo com elas,
talvez pessoas que você ainda não conheceu, que vai conhecer futuramente, mas são pessoas que zelam pela sua felicidade, pela sua vida, por mais que os tempos estejam difíceis. E os tempos estão difíceis para todos, a pandemia continua, não melhoramos ainda, estamos tentando, batalhando, todos imbuídos nesse sentido de sair dessa turbulência mais fortalecidos, mais prudentes, mais generosos. Essa pandemia nos fez pensar em muitas e muitas coisas. Famílias tiveram que ficar mais próximas, outras tiveram que ficar mais distantes. Hoje, um dia tão especial como o Natal, não é como o Natal do ano passado e não será como nenhum outro Natal. Esse Natal é marcante para todos, cheio de restrições, cheio de impedimentos, e a gente nunca imaginou passar por isso. Então está sendo uma grande lição, e esse livro Esperança, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, traz muito disso. Se você tiver a possibilidade, veja todos os capítulos, são 90 videozinhos de 20 e poucos minutos. Cada um de nós que estudamos a fundo esses textos, viemos aqui falar de coração aberto, de coração cheio de amor para vocês, que há esperança, o caminho é lindo, tem muita gente boa no meio do caminho, por mais que existam os pedregulhos, as tormentas e os ataques que nos rodeiam, há muito amor, há muita fé, há muita esperança. Então ora e segue no seu caminho, esse caminho que Deus preparou para você, cheio de surpresas e alegrias. Vamos fazer hoje uma oração especial para Jesus Cristo, que chegou no mundo um abençoado, um iluminado. Mais uma pessoa que veio trazer grandes ensinamentos de Deus para nós. O único Jesus Cristo que deixou essas lições que foram transcritas na Bíblia, e não podemos deixar de lado nenhum pedacinho dela, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, e nem do compilado de Allan Kardec, que são essas lições tão bonitas que os Espíritos da Verdade nos trouxeram. Então, segue aqui o meu abraço carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Se puderem, dê um likezinho no vídeo, se gostaram, se fez sentido para vocês, porque com esse algoritmo do Google, quando você dá um likezinho, mostra que o conteúdo é relevante, que tem alguma coisa importante, que mudou alguma coisa na sua vida, que te ajudou ou que vai ajudar alguma pessoa. E aí, você dando um likezinho, esses algoritmos entendem isso e o vídeo pode ser transmitido para mais pessoas, e essas palavras tão bonitas e essa esperança de ora e segue. Não chores nem esmoreças. Deus está com todos nós. Jesus Cristo veio aqui para a terra, se materializou como homem, como nós, feitos de carne, osso e espírito, para nos dizer: eu estou com vocês. Sigam em frente, não desistam. Ora e segue em frente. Todos fiquem abençoados, que assim seja.